No momento em que o novo governo apresenta medidas polémicas e reposiciona temas como imigração, defesa e segurança, ouvimos dois representantes com visões opostas, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e António Rodrigues, do PSD. Entre acusações de populismo, críticas ao aumento do orçamento militar e disputas sobre a linha política adotada, esta entrevista revela as tensões que marcam o novo ciclo político em Portugal. Um comentário Já geral. agora quero lhe perguntar se também acha, tal como o PS, que houve aqui, por parte do governo, um engano, porque há muitos temas que estão no programa eleitoral e que não vinham propriamente. Que estão, aliás, no programa do governo, mas não vinham no programa eleitoral. Não há nada que obrigue um programa de governo a ser igual a um programa eleitoral. Os partidos, quando chegam ao governo, fazem entendimentos ou tentam fazer manobras como esta que Luís Montenegro já fez no passado, quer dizer que incluiu propostas de vários partidos. Eu acho que há uma questão que tem a ver com as despesas militares, ou seja, aumentar... Mas são temas importantes e que não são discutidos na campanha eleitoral. Eu acho que é criticável, aparecem. É criticável aumentar 46% o orçamento da defesa em despesa militar num ano, quando na campanha se tinha dito que era até 2028, afinal passa a ter como objetivo 2025. É muito dinheiro. Quer dizer, objetivamente um orçamento para acomodar um aumento orçamental desta natureza em despesa militar tem que ir retirar a outras rúbricas. O Primeiro-Ministro esse debate não foi feito. Não, foi feito. Esse debate não foi feito na campanha. Eu próprio participei em debates relativamente a isto, para podermos ter até ao final do ano, até 31 de dezembro, um aumento até 2% do PIB relativamente às despesas com a defesa, e também foi dito, e ainda hoje foi reafirmado na discussão do programa de governo, que essa despesa não vai implicar qualquer tipo de alteração orçamental, nem vai implicar qualquer tipo de custo adicional. Vai haver rearranjo, vai haver reafetações. Isso faremos na altura do orçamento. De dinheiro. Não, o orçamento será para 2026. Não haverá a alteração em 2025 sequer relativamente a esta matéria. Não é um objetivo que estava afirmado, era um objetivo que tinha outro prazo e que poderia ter sido interessante discutir na campanha eleitoral. Então, mais isto é o António não vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é um programa, é a consagração da adesão da AD ao populismo de direita. Como assim? Aliás, notou-se, tanto a IEL como André Ventura tiveram muita dificuldade em criticar Luís Montenegro nesta apresentação de programa eleitoral e ficaram ambos numa posição de, bom, esperemos que cumpra o que está a prometer. E isto significa, acho que é pior do que isso. Obviamente, que há uma adesão definitiva do PSD a um populismo de direita. Todos os partidos tiveram dificuldade em criticar quando nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal conseguem pegar nos seus temas nos seus temas core, digamos assim, para atacar o governo, é evidente que houve uma enorme absorção desses temas e dessas propostas pelo governo. Caso contrário, nós teríamos visto Carlos Guimarães Pinto e André Ventura a assinalar as grandíssimas ausências em temas como cortes no Estado e perseguição de imigrantes. Não assinalaram. Porquê? Porque eles estão lá. Porque eles estão lá. Não corresponde à realidade. O próprio André Ventura diz que o governo, enfim, tirou a papel químico muitas das medidas do Chega, mas que tem um problema, diz que não as vai conseguir concretizar. Acho que o André Ventura tem vários outros problemas. Agora, neste domínio da imigração, em termos claros, é que o que este programa de governo consagra é a evolução daquilo que aconteceu na legislatura anterior. Nós recebemos uma situação dramática de não sabermos quem era quem, onde é que estava, de onde é que tinha vindo e o que é que tinha feito no passado. Ou seja, não havia qualquer tipo de registro relativamente aos imigrantes. Nós conseguimos travar isso com o fim das manifestações de interesse ainda em 2020. Houve um plano apresentado em junho do ano passado que foi sucessivamente construído e que levou a uma determinada situação. E o que acontece agora é a conclusão desse plano e o passo a seguir. Portanto, ou seja, essa ideia de aproximação às propostas claro. do Chega, sobretudo. Sempre esteve previsto a questão de que aqueles que não têm condições para serem legalizados em Portugal fossem devolvidos aos seus países de origem. Sempre foi previsto que aqueles que tivessem registro criminal fossem devolvidos também. Aliás, havia situações de gente que inclusivamente tinham sido com ordem de expulsão de outros Estados-membros da própria União, um problema dentro do espaço Schengen e que têm que ser, e já receberam notificações para sair do país. Agora, essa parte sempre esteve prevista, está na legislação europeia, está no plano das migrações, não é nada de novo. O que o Governo faz neste momento, nada é diferente daquilo que está a ser feito em termos de migração na Europa. Houve 400 mil, depois eram 440 mil que não estavam registados. Descobrimos agora, foi o Ministro da Presidência que o afirmou durante a campanha eleitoral, que nós tínhamos 1.600.000 imigrantes, coisa
coisa que nunca ninguém tinha tido coragem de referir, ou eventualmente nem sequer estavam referenciados relativamente a isso. E agora há que dar o passo seguinte, que é integrar essas pessoas que estiverem de condições para a legalização. Nós sabemos que, em termos de imigração, a situação é distinta entre a imigração que vem de fora da Europa ou aqueles que vêm dos países da CPLP, e agora tentar integrá-los porque o país também precisa deles. O que está em causa não são as alterações legislativas, até porque não se conhecem ao pormenor. É a adesão ao discurso do Chega sobre a imigração. Mas nós não mudamos. Veja bem, eu consegui ouvir o Primeiro-Ministro hoje dizer duas coisas. Vamos dificultar o reagrupamento familiar num discurso. Discurso a seguir, o reagrupamento familiar é importante. Ou seja, é a adesão a um discurso sobre a imigração que pretende agradar ao eleitorado de extrema-direita e que tem a ver com esta adesão ao populismo de direita. É o mesmo Carlos Moedas faz em Lisboa. Mas é curioso que se diga isso, porque nunca ninguém falou de reagrupamento familiar. Só quando o Governo falou é que toda a gente adotou essa medida. Veja bem, Carlos Moedas em Lisboa insiste em contrariar as forças policiais sobre a segurança e a associação entre segurança e imigração. Porquê é que o faz? Para efeitos de propaganda política. Não sei. E isso tem a ver com a adesão da direita, do PSD, ao populismo de direita. Porquê é que, por exemplo, Montenegro recusa-se a condenar claramente os ataques de extrema-direita violentos que existiram, por exemplo, na Barraca? E sempre que Carlos Moedas ou Montenegro falam sobre esses ataques de grupos terroristas de extrema-direita, dizem que recusam os extremos, tanto os de esquerda como os de direita. Não há ataques de extremos de esquerda. O Governo foi muito claro, a Ministra da Administração Interna foi muito clara. Não relativizou. A Ministra da Administração Interna foi muito clara em dizer, não misturemos agora as coisas, já podemos ir ao Razi a seguir. Não, foi este Governo. Sim, não esta Com certeza, foi este Governo. Desvaloriza. O Governo anterior, isso não é verdade. Agora, por razões, e se nós conhecemos os mecanismos de segurança, sabemos que não andamos a fazer propaganda daqueles que nós próprios andamos a ver o que é que andam a fazer. Isso é trabalho da PJ, não é? Não é trabalho, seguramente, que eu, aliás, do Razi, saúdo, nem identificação escrita relativamente àqueles que andamos a verificar. E, portanto, se eles são monitorizados e acompanhados, não é seguramente para dizer façam favor de fugir por causa de que nós estamos aqui e não podemos escrever ou vamos escrever. O Governo, aliás, desvaloriza. Faz questão de falar em extremismo. Como se houvesse grupos de terroristas de esquerda aí a atacar pessoas na rua. Só que não temos que identificar sem saber sequer quem é que eles são, nem temos que os identificar com violento neste momento atuante em Portugal. É o extremismo de extrema-direita com ligações políticas do ponto de vista de ideologia a um partido, que é o partido Chega, com quem Luís Montenegro quer negociar e cujo eleitorado quer agradar. Não é sequer verdade. Portanto, nunca faria, o Primeiro-Ministro nunca faria qualquer tipo de conivência com esse tipo de situação, nem de fazer ligação com o Chega e muito menos deixar de permitir que andassem por aí grupos extremistas a fazer fosse o que fosse, tivessem uma ligação com quem quer que fosse. Estou a falar da relativização do discurso. Não é relativização, não pode haver sequer relativização, nem tem havido. Não é verdade que tenha havido isso. Houve tanto por Montenegro como por Carlos Moedas. Não é verdade. Houve uma relativização. As lógicas até são diferentes entre Carlos Moedas e Luís Montenegro. Quando se tem a necessidade de dizer, condena, isto a violência é sempre má, quando é violência política ainda é pior. Não. É violência de grupos de extrema-direita, terroristas, como aqueles que se planeavam agora um ataque à Assembleia da República. Esse então é um caso. E que andavam a ser cuidadosamente acompanhados pela Polícia Judiciária. No meio de promessas, acusações e mudanças de rumo, fica a pergunta: o Governo está mesmo a liderar ou apenas a seguir o discurso da oposição? A política portuguesa está a mudar, mas será para melhor. O tempo dirá.